ou na lei orgânica do município. Um exemplo que possivelmente vocês vão encontrar em quase todas as leis orgânicas é a elaboração de plano diretor nas cidades acima de 20 mil habitantes, ou na elaboração do Estatuto do Servidor Público, o Estatuto do Magistério. Normalmente elas são previstas através de... Essas matérias são regulamentadas através de lei complementar. Qual é a diferença dentro do processo legislativo em termos de tramitação da lei complementar para a lei ordinária? A lei complementar, ela exige o quórum de maioria absoluta para sua aprovação. A lei ordinária, ela pede, normalmente, maioria simples. Então, dentro da tramitação, o quórum para a votação é o que vai diferenciar uma lei de outra. Então, sempre quando a matéria exigir a adoção de lei complementar, vai vir expresso lá, lei complementar disporá sobre a elaboração do plano diretor. O plano diretor, por exemplo, ele pode ser subdividido em uma lei complementar de uso e parcelamento do solo, código de postura, o código de obras, todos eles são feitos, regulamentados através de lei complementar. Aqui o procedimento a gente já falou, maioria absoluta. Aqui tem uma observação: se uma lei ordinária tratar de uma matéria reservada de lei complementar, então haverá uma inconstitucionalidade formal. Se acontecer o contrário, a lei complementar tratar de uma matéria que é chamada residual, que é de uma lei ordinária, ela passa a ser considerada lei ordinária. Então, lei ordinária não pode tratar matéria de lei complementar sob pena de inconstitucionalidade formal. A lei ordinária, por sua vez, que é o que mais a gente trabalha, né? Quando a gente fala em lei, dificilmente a gente fala em lei ordinária. Só fala em lei ordinária quando vai distinguir de lei complementar. Mas quando fala em lei, sempre a gente entende que é uma lei, que a lei é ordinária. E ela fala, o artigo 61 fala que a iniciativa das leis complementares e ordinárias, né? Então, dentro dessa ideia, a lei ordinária é chamada de... ela tem o campo material dela, o chamado campo material residual. Ou seja, a matéria que não é tratada por lei complementar, que não é matéria de decreto e que não é matéria de resolução, todo o restante, que é a sua grande maioria, é tratada pela lei ordinária. Então, lei ordinária é quase que a espécie normativa mais utilizada dentro do mundo jurídico. Aqui a gente fala sobre a questão de não se tratar lei ordinária por lei ordinária, simplesmente por lei, né? Elas são aprovadas por maioria simples, né, dos membros do parlamento, e a maioria simples, né, só a gente lembrando, é a maioria dos membros presentes naquela sessão. A lei delegada, ela se aplica muito pouco aos municípios, embora eles possam dela se utilizar, mas a lei delegada, vou dar um exemplo de que lei delegada o Estado de Minas Gerais, em 2011, fez uma alteração no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais. Então, o governador, ele pediu uma autorização para a Assembleia, para que ele, governador, ele, Poder Executivo, fizesse uma lei tratando especificamente daquele assunto. Então, a lei delegada, ela é uma autorização que o Legislativo dá ao Executivo para que ele faça a lei. Então, a lei delegada, ela não passa pelo Legislativo. Ela é uma delegação externa corporis, que é uma exceção do princípio da indelegabilidade do Poder Legislativo. Então, essa é uma exceção. Então, o Parlamento autoriza o Executivo a elaborar
a lei. E essa lei não passa pelo legislativo depois disso. Pois não. Ele pede de acordo com a conveniência, né? Aí uma justificativa. Isso aí varia de acordo com a intenção do executivo. Mas o que tem que ser observado é que a delegação, quando ele faz o pedido de delegação, ele faz aquele pedido, especifica qual é a área que ele vai legislar, né? Ele tem que especificar, e aí o parlamento autoriza ou não, ou autoriza em parte ou não o executivo montar esse projeto de lei, fazer a lei, não é nem projeto de lei, aí é fazer a lei. Então essa lei, ela não passa pelo legislativo. Uma outra coisa, dentro do princípio da continuidade legislativa, né, mesmo que uma lei seja feita lá pelo executivo, publicada, se o parlamento entender que ela é prejudicial, que ela não está de acordo com as necessidades, etc., o próprio parlamento pode fazer uma modificação nela. Pode fazer uma lei revogando, pode fazer uma alteração através de uma outra lei. Então o parlamento não perde esse poder de fazer a sua modificação. Evidentemente com um procedimento diferente, porque ele tem que fazer através de uma outra lei, depois dela publicada. É o princípio da continuidade. A lei posterior revoga a anterior naquilo com que ela não for compatível. Ela pode ser revogada, mas não por aprovação? Através de uma outra lei. Então, mas ela não passa por aprovação, é isso? Não, aí o parlamento vai fazer um projeto de lei revogando aquela lei complementar. Então, mas se ela não foi aprovada, então ela não vai passar por aprovação? Ela não. A lei complementar, o executivo fez, ele publica, independente do legislativo. Isso é a lei delegada, quando ela pede Isso. É a delegação do poder de legislar que o parlamento dá para o executivo. Bom, aqui a gente está falando um pouco da lei, falando que o legislativo pode apreciar a matéria, né? O chefe do executivo fará a promulgação e publicará a lei. Então, matéria de competência exclusiva do legislativo não pode ser delegada, né, por lógica evidente. Aí, a Lei 180 de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo de Minas Gerais, é um exemplo de lei delegada. Quem fez essa lei foi o Poder Executivo estadual. Medida provisória. Medida provisória, ela também não é utilizada no município. Existe uma controvérsia jurídica entre a aplicação da medida provisória a nível estadual e até mesmo a nível municipal. Existe uma discussão no Supremo Tribunal Federal a respeito da medida provisória em ser utilizada no Estado, né? Tem apenas 4 estados no Brasil que têm na sua Constituição Estadual a previsão da medida provisória, né? Estado do Piauí, Santa Catarina, Tocantins e Acre. Então são os 4 estados. Inclusive existem doutrinadores que entendem que, havendo previsão na lei estadual, na Constituição Estadual, o município, se quiser utilizar da medida provisória a nível municipal, ele tem que ter previsto também na sua lei orgânica. Só que essa é uma matéria extremamente controversa, não existe questão pacífica sobre esse ponto. Então, a gente vai falar da medida provisória apenas, né, por conhecimento como espécie normativa. Então, ela tem dois pressupostos de admissibilidade, que é a relevância e a urgência. A gente tem que entender que toda matéria que é colocada, né, para virar lei, ela tem a sua urgência. Então, a medida provisória, ela tem que ter uma urgência urgentíssima, uma urgência extraordinária, né? E ela tem que ser uma matéria extremamente relevante, porque senão ela nem admitida, ela não pode ser. E, eventualmente, o Poder Judiciário, ele pode fazer essa análise de relevância e urgência
e pode entender que ela não é relevante, nem mesmo ela é urgente. Então, passa pelo juízo discricionário do presidente da República, né, e depois ela é enviada ao Congresso Nacional. Decreto legislativo, então, é o ato normativo da Câmara que versa sobre matéria de sua competência exclusiva, fora do campo específico de lei e não sujeita a sanção e de efeito externo. Um exemplo de decreto legislativo. A Câmara Municipal de Borda da Mata tem lá disciplinado o seu regimento interno a concessão do título de cidadania, título de cidadão bordamatense. Diz o regimento interno que deve haver uma comissão especial para analisar aquela pessoa a ser homenageada e a espécie normativa para a concessão é o decreto legislativo. Porque o decreto legislativo ele tem efeitos internos, mas atinge uma pessoa que está fora do parlamento, que é o homenageado. Então, ele é uma norma interna que tem efeitos externos. Um outro exemplo, perda de mandato do prefeito por matéria sujeita a julgamento pela Câmara. Então, instaurou-se um processo de cassação por um ato, um ato previsto lá no decreto 201, transgressão de um ato previsto no decreto 201, e o prefeito foi cassado pela Câmara Municipal no seu julgamento. O ato que declara a perda do mandato do prefeito é o decreto legislativo. Por quê? Porque é uma decisão interna que vai fazer um efeito externo, atingindo uma pessoa que está fora do parlamento. Então, o prefeito, ele vai sofrer aquela sanção. Como ele não é membro do parlamento, então, a declaração de perda de mandato é feita através do decreto legislativo. Resolução. Conceito de resolução, muito parecido com o decreto legislativo, é o ato normativo que regula matéria de competência exclusiva da Câmara Municipal, mas que tem efeitos apenas interna corporis. Então, o regimento interno, que tem efeitos apenas intramuros, dentro da Câmara, o projeto é o projeto de resolução. Uma determinação interna, uma regulamentação interna, projeto de resolução. Em consequência disso, tanto o decreto legislativo quanto o projeto de resolução não estão sujeitos nem à sanção nem a vetos, porque eles não vão para o executivo, e quem tem a obrigação de promulgar e publicar é o presidente da Câmara. Muito bem. Bom, com essa definição final de resolução, a gente vai encerrar um pouco essa conversa quase que informal. E eu quero dizer aos senhores que tudo que foi falado, embora de forma superficial, é de fundamental importância para o exercício do mandato de cada um dos senhores. Porque, como eu falei no começo, o que as pessoas esperam de nós, ou esperam dos senhores, das senhoras e dos senhores vereadores, é que os senhores façam a diferença na hora de exercer o seu mandato. Que os senhores realmente olhem para a sua comunidade, colocando-a como o primeiro e mais importante objetivo na sua legislatura. Então é importante que os senhores imaginem que as pessoas esperam de nós a mudança. Cada voto que foi depositado na urna e que foi o suficiente para elegê-los deve ser honrado com um compromisso, com a dedicação, com o empenho, com a seriedade que ele é merecedor. Então, espero ter, de alguma forma, ter ajudado e ter contribuído para que nesse processo, durante esses 4 ou mais anos que os senhores estarão à frente do parlamento, representando o cidadão de cada município,
os senhores possam, né, pegar um pouco dessa contribuição e aplicá-la um pouquinho no seu mandato. E com essas palavras eu quero agradecer a todos pela atenção, quero pedir a Deus que Ele ilumine, né, cada um dos senhores, para que os senhores possam, durante o seu mandato, exercê-los com toda a seriedade que o cargo exija e que realmente a população se sinta orgulhosa e honrada de tê-los elegidos. Então, muito obrigado e boa sorte a todos. Só mais um detalhe, esse material vai ficar disponibilizado no site da Câmara e vai ter lá também o meu endereço, telefone, endereço eletrônico. Se os senhores precisarem, eu estarei à disposição. Trabalho como secretário executivo da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí, a MESP, e a nossa instituição está de portas abertas para recebê-los. Muito obrigado.